Então, Doravante está gravando. Boa noite a todas e a todos. Boa noite. Hoje os três mal-amados, com imenso prazer, recebe o poeta Alexandre Guarnieri. Os rituais etóicos do escritório, entre móveis sólidos, ásperos e numerosos módulos, e os funcionários do RH ou contas a pagar, boa tarde, volte sempre. As tantas cobranças que o patrão reclama, avulsa ouvindo a secretária soluçar, aplicada às duplicatas, enquanto convulsionam os números. Necessário é descá-los todos. O monstro é um patrão eletrônico ao invés de mãos. Há troncos eletrônicos inaptos se matando aos poucos estes homens que trabalham, um por um, inúteis, caminham na calma ao recinto sanitário, tomam pílula diante dos próprios rostos, projetados no mictório, findam em suicídios tão limpos quanto burocráticos. As máquinas permanecem a sós, sem ócios, nem laços, sem tempo, apenas relógios sem sonho ou delírio, apenas atrapalham, repetindo aos mesmos sinos, apenas trabalham com ódio. O poema chama-se Rotina, Repartição e é de Alexandre Guarnieri. Alexandre Guarnieri é carioca, nascido em 1974, historiador da arte e mestre em tecnologia da imagem. A partir de 1993, começou a participar de eventos de poesias falada no Rio de Janeiro. Publicou 4 livros. Casa das Máquinas, da onde eu li esse poema, de 2011, O Corpo de Festim, 2014, e foi o vencedor do prêmio Buriti. E saiu aqui. Gravidade Zero, 2016, e O Sal de Levitan, 2018. E também é um dos editores da revista Malarmagem. E para começar esse bate-papo, vamos chamar Fernando Freire. Boa noite a todos, boa noite, Alexandre. Bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Mágoa no Sal. Esse poema do Alexandre está numa certa plataforma de áudio também, né, Alexandre? No podcast Poesia para os Ouvidos. Sim. Mágoa no Sal. Enquanto o mar reclama, no amor em que pacificamente recolhe sua parcela mais calma e ampla a face de espelho, tão plástico e plano, Poseidon calado trama, da submarina treva, suas táticas de guerra. Tem o tridente como arma secreta, tripartida seta, contra todos os que habitam a superfície da terra. Seu único estratagema é fazer com que todos os descendentes dos símios primeiro derramem todo o sal marinho circulando em seus organismos vis, em seus próprios corações e almas. Toda e qualquer lágrima revele, enfim, a presença latente de sua própria saliva grossa e espumosa, a baba escorrendo pela barba. O gosto do sangue também é salgado e metálico, como ondas de pavor e desencanto, ameaçando pouco a pouco o ancoradouro, outrora tão seguro, de nosso júbilo e regozijo, todo o arroubo mais profundo.
Alexandre, será que nós podemos afirmar que quando se fala da literatura, e da poesia, podemos afirmar que a poesia é o grau mais alto da arte a que se pode chegar na literatura? Obrigado, Fernando. Obrigado, Jorge. Obrigado, Josafá. Boa noite, todo mundo. Está todo mundo me ouvindo bem? Eu estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer o convite. Obrigado por vocês doarem um tempinho de vocês aí para a gente conversar. Fernando, eu tenho convicção, plena convicção disso daí que você afirmou como pergunta se podemos afirmar. Eu acho que sim. Eu acho que a poesia o que também pode ser não se trata das altas esferas, enfim, nada disso, né? Mas acho que é um campo onde a linguagem está no seu limite, né? Está testando suas bordas, né? Como a gente, em qualquer ciência, eu estou trabalhando num projeto que vai sair aí futuramente, meu próximo livro, que tem muito a ver com essa relação entre arte e a ciência, né? Então, quanto mais você avança, mais você se dá conta de que sabe menos, né? Quanto mais você expande o campo de pesquisa, menos você sabe, mais você tem que avançar. Então, acho que a linguagem, claro, tem seus problemas de limitação, né? A linguagem não pode tudo, né? A linguagem, isso também é um problema para a poesia. Enfim, a poesia justamente quer levar a linguagem onde ela não teve antes, enfim, como Star Trek lá, e aonde nenhum homem jamais foi. Acho que é isso. Eu gosto de ficção científica também, eu gosto dessas... Minha obra é cheia de referência de cultura pop, enfim, quadrinhos, gibi, ficção científica, mas eu concordo contigo. Perfeito. Josafá, pode falar. Boa noite a todos, de modo especial ao Alexandre, nosso convidado. No seu livro Sal do Leviatã, 2018. Muito bem. 3. 30 mil estrelas afogadas sobre a água iodada, milagrosa lâmina submarina. Flâmula, simulacro, claro, essa galáxia, de desastre e luminosidade sufocada. Eis o orgulho do mar, a sua massa d'água, inigualavelmente larga, garoupas, corvinas, orcas, retornam a esse aquário maravilhoso. De arcas afundadas e naus frágeis, a ferrugem luta, fracassando o metal de tesouros obscuros. Há algo além do H2O. Ali, e não solar, onde o mistério é cego ao último instante da Atlântida. Sua piscina idílica, o mar, riquíssima mansão vítrea, habitada por marlis, sereias e tritões. Como você terminou de responder essa questão do Fernando, Alexandre, até fazendo referência a todos esses elementos que compõem a sua poética, eu, de maneira bem direta, eu queria te perguntar o seguinte. A sua poética, Alexandre, ela não é rasa, é funda. E, além de funda, ela é muito inventiva. E eu digo até que o caminho, ou os caminhos por ti trilhado, podemos dizer que carrega algo novo, diferente do comum. E eu lhe pergunto,
Como foi o início desse caminho e suas referências para chegar onde chegaste na forma dessa sua poética? Valeu. Obrigado. O início foi lento, foi muito lento. Eu nunca tive pressa, né? Eu nunca quis publicar livros. Eu fui experimentando, eu fui na biblioteca, frequentador assíduo da biblioteca do colégio. Eu fui leitor de gibi, enfim, comecei com gibi. E essa relação da imagem com a palavra, né? Sempre teve na minha vida a relação da imagem com a palavra. Por isso que a minha poesia também tem uma visualidade que eu persigo nela, enfim. Tem os sinais gráficos que você deve ter percebido aí nesses poemas do mar. Esses poemas do mar, eles são da década de 90, cara. Isso aí está na minha gaveta há muito tempo. E são poemas que têm uma duração comprida e comecei a brincar com as palavras a partir das minhas leituras na biblioteca do colégio, Ferreira Goulart, Augusto dos Anjos, e tantos outros, enfim, frequentando. Eu estudava no ensino médio, eu fazia um ensino técnico em eletrônica, né? E eu ficava na biblioteca do colégio, a gente podia levar os livros para casa, sob empréstimo. Eu pegava só livros de poesia. E a funcionária da biblioteca falava: você não vai levar livro de eletrônica, de elétrica, de eletrotécnica, de eletricidade básica, 1 e 2, circuito integrado? Eu, não. Eu vou levar esse Ferreira Goulart hoje aqui. E vou levar esse Augusto dos Anjos, esse Tiago de Mello, esse Cabral. E aí ela ficava revoltada que eu não levava. Eu sabia que eu não ia estudar no final de semana, né? Eu queria ler poesia. E comecei a brincar de escrever e comecei a me abismar com as experiências mais limítrofes, né, da linguagem, os concretos paulistas, enfim, e tantas outras experiências. Mais cedo, antes da gente entrar no ar, o José estava falando de um poema meu, Ciclotron, que é um poema cinético, que eu tive poucas oportunidades de mostrar. É um poema todo que se encaixa, que vai... Os versos iniciais vão gerando outros versos a partir desses primeiros quatro engrenagens, são 4 engrenagens. Enfim, brincando disso, eu queria, na verdade, fazer artes plásticas, eu queria fazer escultura, objetos e tal. Por isso que a minha poesia acabou trazendo essa visualidade. Mas era caro, né? E era mais barato ter uma caneta e um papel. Aí acabou que a página veio se impondo e tal, né? Mas eu quis por muito tempo fazer escultura, e esculturas e coisas abstratas, né? Minha poesia é bastante abstrata também, apesar de eu falar das coisas, né? Eu gosto dessa materialidade, mas essa materialidade traz uma abstração, né? Porque os nomes que a gente dá às coisas são coisas, é uma arbitrariedade da linguagem, né? Enfim, a linguagem é uma tecnologia. Então, a partir dessa arbitrariedade que a gente consegue se relacionar com o mundo. E quanto mais a gente consegue dizer sobre as coisas de sempre, né? Expandir o sentido que essas coisas têm para que essas coisas fiquem cada vez mais, se expandam cada vez mais. E aí a gente, acho que a partir daí, isso é um combustível para que a gente consiga sentir o mundo com um pouco mais de intensidade. Enfim, acho que a poesia serve também para aumentar essa intensidade na nossa relação com as coisas, com a troca com o mundo. Isso a partir da linguagem, porque a nossa linguagem do dia a dia é pobre e ela é uma linguagem de robôs, né? Uma linguagem praticamente militarizada, é só esquerda, direita, aquela coisa. E acho que a poesia é um campo de rebeldia da linguagem, né? Que você quer ir além, inventar formas de dizer o que é praticamente
impossível de ser dito, enfim. E não é bonito olhar para as coisas de sempre e ver nessas coisas algo além. Mas obrigado por falar que a poesia, minha poesia não é rasa. Não, e por que eu fiz esse comentário? Porque ela é muito inventiva, né? Você está me falando aí, por exemplo, da sua referência que você teve, né? De Augusto dos Anjos, né? Imagine só, né? Quer dizer, mesmo recebendo essa influência, né? Além desses que você falou, eu também vi uma certa influência também do Torquato Neto. Posso estar enganado, mas parece que eu vi alguma coisa nesse sentido. Torquato Neto eu li muito pouco, eu li muito jovem e deve ter ficado em mim, assim, impregnado, né? Mas depois eu não voltei muito mais a ele, mas eu tive contato, sim. Pois é, e aí você, com essa inventividade dessa poética, você conseguiu, de certa forma, sair de todos os lugares comuns e encontrar um lugar reservado à sua poética, que tem um direcionamento todo seu, identificação com tudo isso que você falou. Muito obrigado. Jorge? Laica, tendo idealizado o espaço, odor de fezes na astronave, uma vira-lata molhada e sua morrinha, o cosmonauta se choca ante a realidade suja, desagradável crise sanitária, instala-se grave, anos-luz do seu planeta natal. Sentindo o cheiro de pólvora na urina, um insuportável aroma da amônia, e tudo isso aprisionado às narinas, foi possível senti-lo inibido, animal cinerado. Estaria mesmo ali o cadáver da mais fiel das almas entregues ao vácuo, ou apenas o retraído simulacro de um canídeo. Isso é do livro Gravidade Zero, que celebra o homem indo à Lua e outras coisas espaciais, muito legal. Então, a preocupação que eu vejo é que você, em cada livro, tem uma temática, né? Primeiro, a Casa das Máquinas, que é muito interessante, você fala de parafuso, bitola, muito legal, né? O segundo, que é... esqueci o nome. O segundo é o Corpo de Festim. Corpo de Festim. O terceiro, que o Corpo de Festim fala exatamente dos corpos, dos crânios, com poemas belíssimos, né? O Gravidade Zero, que é esse que eu falei, e o Sal de Leviatã, que é uma viagem maravilhosa pelos mares, né? Pelo mar, né? E você, o primeiro livro seu, você demorou muito tempo para editar, mais ou menos mais de 10 anos, né? Uns 15 anos, se eu não me engano, foi isso, né? Por aí. Mas depois disso, eu vi que basicamente é uma regularidade de 2 em 2 anos, né? O outro foi 2014, depois 2016, 2018. Aí eu fiquei pensando cá comigo, puxa, se eu por acaso vou fazer Gravidade Zero, eu teria que entrar no assunto, apesar de eu ter visto pela televisão O Homem e a Lua, né? Em 69 eu já era um rapazinho, mas eu teria que entrar em pesquisa, teria que ver isso. Eu pensei, será que em 2 anos daria para eu pesquisar tudo isso? Fiquei nesse pensamento. Então, eu só pude deduzir o seguinte, você é um cara que escreve compulsoriamente. E dali você vai tirando as coisas, ou como é que é esse processo de trabalho aí? Não, você tem razão quanto à pesquisa. A pesquisa ela vem caminhando e as pesquisas dos livros elas vêm caminhando em paralelo, né? E em algum momento eu tenho que decidir, né? Os cavalinhos estão ali, né? Cabeça a cabeça, cabeça a cabeça, cabeça a cabeça. Em algum momento eu tenho que decidir qual que vai apontar para a linha de chegada, mas por exemplo, esse assunto do espaço é uma coisa que eu convivo desde a minha infância, porque é uma coisa de guria, de astronauta, de filme de
de extraterrestre, de nave espacial, são coisas que estão assim no meu sangue, dos meus afetos, né? A cultura pop, os quadrinhos, o rock and roll, essas coisas todas, elas vêm vindo. Mas assim, quando o livro ele vai tomando uma feição, porque eu acho que é a maneira que eu encontrei de habitar as minhas compulsões com o tema. Então, o tema, ele vai me dando os leitos, né, por onde mais ou menos eu vou navegando. Então, mas a coisa não está dada de antemão, assim. O processo do livro é um processo muito lento. Mas como eu fiquei 15 anos fazendo o meu primeiro livro e nem sequer sabia que aquilo era um primeiro livro, eu fiquei 15 anos brincando de escrever poemas sobre máquinas. Depois comecei a fazer terapia e aí comecei a descobrir que talvez eu tivesse que lançar aquilo ali e aí se apresentou a oportunidade. Uma amiga tinha uma editora aqui no Rio, a Helena Ortiz, ela falou, cara, faz o livro, esses poemas são legais, são bons e tal, porque eu militei muito tempo na poesia falada. Então eu ia para os eventos aqui do Rio com o Chacal e a gente fazia saraus. Eu fiz parte de um grupo que o Chacal criou, que era o V Diverso, que eram de pupilos dele, assim. Mas eu militei muito na poesia falada e, ao mesmo tempo, eu estava lá construindo o meu primeiro livro, que também não tinha pressa nenhuma, porque publicar um livro era uma coisa. Alguém falou no outro dia que era quase como lançar um disco, né? Era um processo complexo, achar uma editora. Não tinha essa infinidade de editoras pequenas, de pequeno porte, de médio porte. As máquinas eram diferentes, não tinha editora sob demanda, impressão sob demanda. A máquina, quando ligava, ela tinha que cuspir 1.000, 2.000 exemplares. Então, era uma coisa que não estava nos meus planos, lançar um livro. Eu só gostava de brincar, de ser poeta, e nem sabia se era poeta mesmo ou não. Também não fazia essa pressão para mim mesmo para responder essa pergunta. Essa pergunta estava sempre em aberto, né? Eu não queria... Mas eu sou poeta, não sou poeta. É claro que em alguns momentos você fica mais ou menos angustiado, mas isso não era uma coisa, uma faca no meu pescoço. Eu ter que responder essa pergunta para mim mesmo, se eu era poeta ou não. Eu gostava de desenhar, desenhei durante muito tempo. E no final das contas, a palavra ela veio e foi me capturando. Eu gosto de dizer que eu tenho eu sofro de síndrome de Estocolmo com a linguagem, né? Eu fui sequestrado pela linguagem e fiquei ali em cativeiro. E aí tenho essa relação com ela, que também não é uma relação muito fácil, é amor e ódio. E, sobretudo, quando você está fazendo um livro, aí um dia você está amando tudo, no dia seguinte você está odiando tudo, aí esse livro é uma merda, esses poemas não têm cola, não se conversam, e eu gosto que os poemas conversem entre si, eu gosto que cada livro seja uma porta, uma janela que se abra para um universo, um mundo mas um mundo que tem ali um tema, né? O primeiro livro é uma grande viagem a uma fábrica imaginária, que pode ser a máquina do mundo, pode ser a máquina enterrada do filme Metrópolis, do Fritz Lang, aquela coisa. É um livro que justamente porque eu fiquei muito tempo fazendo, ficou muito grande. Talvez hoje, se ele fosse um pouco menor, fosse mais fácil de ser absorvido e lido, né? É difícil de entrar nele, é muito duro. Depois, esse livro ele já deu o gancho para o livro seguinte, que você fica 15 anos fazendo um livro, mas você não fica só fazendo aquilo. A sua gaveta você vai dando tiro para tudo que é direção e a gaveta vai ficando grande. Em determinado momento tem 2, 3, 4, 5 poemas que vão se conversando. Aí, esses poemas estão juntinhos aqui. Aí vai ganhando uma massa crítica aquele tema e aí
os poemas que estão prontos, eles vão chamando os outros e tal, convidando outros para a festa, do que vai ser um livro. Então, o da Máquina é o primeiro, o segundo foi o Corpo de Festim, que nasceu do final do primeiro livro, né? No final do primeiro livro tem um poema da Caixa Preta, que é um cadáver, né? E depois tem um poema que é sobre o ferro velho, que é um cemitério, e aí depois o Corpo de Festim vem. Mas muitos desses poemas do Corpo de Festim já estavam sendo construídos. E aí vai, assim, vai tudo... Eu tenho como se eu tivesse vários escaninhos. E aí, conforme eu vou produzindo, eu falo, não, esse aqui talvez caiba nesse escaninho e não nesse, tal, tal. E tem os apócrifos também que ficam soltos por aí, os poemas que acabam não entrando em livro nenhum, que eu botei na antologia, como alguns inéditos nessa antologia que eu recém-lancei aqui, o Arsênico e Querosene, que está lançado em Portugal também, pela editora Cotter, que é tem poemas dos 4 primeiros livros e inéditos. E essas experiências malucas que eu fazia com a visualidade, com poemas visuais, eu resolvi mostrar isso pela primeira vez. Meus poemas visuais. Porque ao mesmo tempo que eu gostava de concretismo, também eu gostava de Augusto dos Anjos. E, enfim, não existia problema, né, de você surfar nessas estéticas todas. Eu gostava de colecionar estéticas na poesia e conhecer e me interessar por elas, investigá-las, né? Antes de passar para o Fernando Freire, quando você se descobriu poeta, que você falou, não era poeta, então acordou um dia e falou, sou poeta. Quando é que aconteceu isso? Rapaz, eu detestava que me chamassem de poeta, achava um negócio brega, achava... Fala poeta, porque aí não existe mais o Alexandre. Sempre me chamaram de Guarnieri, né? Aí, a partir de um determinado momento, eu virei o poeta. Aí não era mais Guarnieri, não era mais Alexandre, era poeta. Ô poeta, porra, aquilo ali ainda não tinha colado em mim, me incomodava deixar de ser o Guarnieri, o Alexandre Guarnieri, para ser o poeta, essa figura. Mas hoje não me incomoda mais. Mas assim, eu acho que foi só depois de lançar o primeiro livro que, apesar de ainda me sentir incomodado de ser chamado de poeta em tudo que era canto, mas depois que eu lancei o primeiro livro, que aí tem aquela carga da oficialidade, né? Não, agora tem um livro publicado, não, um livro de poesia, agora é poeta. Mas a poesia sempre foi muito lenta para mim, assim, apesar de depois parece essa impressão que você tem de que depois tem essa regularidade, de 2 em 2 anos tem um livro, coisa e tal. E eu também não paro, né? Enfim, eu estou sempre com as antenas da raça ligadas, Wi-Fi online. Fernando Freire. De mecânica dos fluidos. Da língua aos intestinos, há um caminho como o rio Nilo, ligando o Alto ao Baixo Egito. Da saliva ao suco gástrico, há micro-organismos que quebram as moléculas do bolo ingerido, digerindo-o entre reentrâncias de mucosas róseas, há crocodilos e papiros, pelas margens escondidos. O alimento, uma barcaça arcaica, percorrendo lento a superfície plácida. Alexandre, tem uma passagem do filme Mentes... Se não me falha a memória, ela não costuma falhar, do filme Mentes Perigosas com a Michelle Pfeiffer, onde ela é professora de uma turma de uma escola de periferia, né? Me parece que o personagem é professora de literatura, alguma coisa assim, né? E lá pelas tantas no filme, a personagem me sai com essa fala:
Quem lê poesia entende qualquer texto. O que você entende disso? A gente pode concordar com essa afirmação? Eu não sei se... Eu acho que o que ela mais ou menos quis dizer é que a poesia é um modo de estar no mundo, né? É um modo de sensibilidade, é uma forma, é um sistema operacional para o nosso hardware, né? É um programa rodando ali, um software, né? Um pouco diferente. E você, quando está aberto para as metáforas, para o que há de simbólico, para o que há de mais incomum na forma de se relacionar com as coisas, acho que a gente acaba ganhando com a experiência de estar no mundo, né? Quando a gente consegue olhar as coisas de uma forma generosa, de uma forma criativa, ao mesmo tempo que a gente se apropria das coisas, a gente transforma as coisas, né? Porque o papel da linguagem é esse. Quanto mais a gente transforma as coisas, mais a gente é afetado por essa nova forma de olhar, e é uma coisa que gera uma retroalimentação, né? Então, isso enriquece a experiência de estar no mundo. Acho que sim, acho que... Eu sou professor de História da Arte, eu dei aula em comunidades também, então eu passei por essa experiência dessa professora e desse filme, enfim, eu tive alunos e tal, e essa tentativa de despertar, é uma educação dos 5 sentidos, né? De fazer o cara ouvir diferente, ver diferente, sentir o cheiro de uma cor, de ver a cor de um perfume, entendeu? De dar esse curto-circuito nos 5 sentidos e trocar de lugar as coisas e bagunçar as sensações, né? Porque eu acho que isso aí no cérebro dá uma chacoalhada nos neurônios, né? A eletricidade, ela fica mais viva, né? Parece que o nosso cérebro tem muitas áreas adormecidas e a gente vai se adormecendo também com o passar do tempo, vai entrando num estado quase que de zumbificação, conforme a cultura opera hoje na nossa vida, entrando por todos os lados de forma automática, sem que a gente escolha exatamente para onde quer olhar e o que quer ouvir, e o que quer provar, e o que quer cheirar, vai entrando tudo sem a gente ter controle. Enfim, acho que essa educação dos 5 sentidos é fundamental, e também para formar cidadãos, né? E também para ter espírito crítico, que você entende seu corpo de uma outra forma, como que a tua máquina funciona, como que você é impactado por uma imagem, por uma música, né? Acho que dessa maneira, sim, quem sabe, quem está aberto para a poesia pode entender qualquer coisa. Eu vou te falar agora, eu tenho um amigo que é da Petrobras, né? E aí ele estava bebendo cerveja com ele estava com uma apostila, assim. Aí eu falei, que negócio é esse aí que você está estudando? Não estou estudando porque na hora que perfura o poço, a tantos, não sei quantos metros de profundidade, na plataforma tem que ter uma viscosidade e tem que sair esse fluido daqui e a broca tem que ter assim, assado. Eu falei, caramba, isso é muito poético, cara. Dá vontade até de ler o poema aqui, esse poema que eu digo que é um poema erótico, e eu fiquei tão interessado naquele assunto dele sobre perfuração. Ele era da unidade de cimentação, porque na hora que perfura o poço de petróleo, você tem que cimentar para não vazar o óleo, né? E aquela quantidade, a viscosidade do cimento que tem que fazer a contenção para poder você escoar a produção do petróleo. Falei, caramba, e fiquei lendo aquelas palavras sobre esse assunto, e quase que eu não queria mais conversar com ele. Ele, vamos conversar. Eu falei, não, peraí, me dá essa apostila aqui. Fiquei folheando e lendo nomes de produtos químicos e palavras tão sonoras. Eu sou muito atraído, que nem uma abelhinha vai na flor, eu escuto uma palavra diferente, eu vou muito a dicionário, eu vou muito a dicionário de sinônimos, porque às vezes eu quero dizer aquilo, mas o som não é aquele que eu quero.
eu quero um outro som. Então, eu vou no dicionário de sinônimos, de repente, ali eu, pum, é esse som que eu quero dizer isso, mas não com esse som, com esse. Aí eu acho a palavra certa para pôr no poema. Esse poema aqui que eu escrevi sobre o impacto dessa, acabou indo para o Casa das Máquinas, sobre o impacto da leitura dessa apostila dele, da Petrobras, né? Chama Bitolas. Largura reguladora passível de ajuste. Algo de acoplagem na tão buscada compatibilidade dos calibres que, por ocasião de um encontro entre os tubos de um oleoduto, a eficácia da blindagem análoga à do crustáceo protege a pérola que se pretende ilesa e inacessível, quando a geleia negra passa abraçada por suas chapas de carapaça, petróleo no miolo, pastoso, nas argolas cuja bitola, por pressão, progressivamente engorda, requerendo o cálculo renovado para a última das medidas, distendida, para decidir o tamanho adequado a cada segmento atracado a toda a compostura aparente de uma única linha de escoamento. Entretanto, qualquer encontro entre diâmetros estranhos entre si reclama as bitolas equânimes, sem as quais nunca se ajustariam, daí o milagre da hidráulica, as mais variadas alturas, de inúmeras embocaduras, ora tão absolutas na coligação. Poema Bitolas. Você vê que doideira, que loucura. Eu digo que esse poema é erótico, né? Que é uma coisa meio anal, assim, tem uma coisa de sexo anal, sei lá. Às vezes eu vou num sarau erótico e eu leio isso daqui, mas o pessoal fica, ué, que isso? Petróleo? Que coisa, que doideira é essa? Esse é do Casa das Máquinas, eu fiquei extremamente impactado. O Casa das Máquinas, ele é todo ilustrado, com pecinhas de máquinas, parece um manual de mecânica, uma coisa assim meio maluca, tem medidores, engrenagens, parafusos, coisa e tal. Mas você vê, como que eu reagia ao contato com esse material altamente técnico, né? Um manual, um livro técnico, um manual cheio de coisas que só a galera lá que trabalha com esse negócio que tem acesso. Quer dizer, o pessoal que está lá furando o poço de petróleo, que estuda isso aí, né? Não é nem um livro que se compra na livraria para estudar, é para quem está lá de fato fazendo o negócio acontecer. E aí eu peguei aquilo e fiquei apaixonado por aquelas palavras e silicatos. Não, tem outro poema que nasceu aí, tem outro poema que nasceu dessa. Depois eu leio. Mas era isso que você queria saber, Fernando? Beleza. Corpo de festim. Corpo de festim. No livro corporal, sobre o martírio de ser escrito, o sal que cada talho encontra arde, demora a curar. A chaga criada por cada frase exata, todo golpe, pancada, cada agressão que se aplique, fulgor, alarido de sílaba, busca sobrejugar, sobrepujar. No parágrafo, o que tinja ou apenas preencha a claridade da página. Que seu terreno até então anêmico esteja repleto. São números e letras. De chumbo o suor de sua pele impressa. O que eu vou te perguntar tem uma relação muito grande com a sua poética, de uma maneira geral, que convém a gente mergulhar cada vez mais. Não sabemos como vamos sair. Poesia para você é risco e poesia é palavra? É risco. É risco, rapaz. Poesia, ela, às vezes, a maneira como o poema chega para mim, eu estou andando na rua, fazendo qualquer coisa, assim, naquela inocente, né? Como a Chapeuzinho Vermelho, andando, levando uma coisinha para vovó, coisa e tal. De repente abre um buraco, eu caio.
E eu fico caindo muito tempo e eu fico ouvindo os sons indo e vindo. Eu digo que eu baixo um santo, que é uma coisa assim, um transe, né? Às vezes eu, em casa mesmo, família, vê que eu tô meio... parece que eu tô meio petrificado, assim, olhando um papel com a caneta na mão. E pode falar o que for, chamar meu nome, eu não escuto. Às vezes eu escuto e falo assim, não, peraí que eu tô no reino das palavras. Me dá um tempo, peraí, porque às vezes fica aquela palavra que você está quase pescando e você tem que ficar com aquela coisa que caça borboleta, assim, como é que é aquela, que parece uma biruta, né, esqueci o nome que é esse lance. E aí a rede, né? E você fica com a rede paradinho, como se fosse pescando um peixe, e na hora exata você agarra a palavra. Assim, nem sempre é muito agradável surfar parece que eu estou na beira de um precipício, né? Nem sempre tem uma sensação que, às vezes, é um incômodo, uma sensação desconfortável. Parece que você está esquecendo de alguma coisa. É quase uma espécie de Alzheimer ao contrário, né? Porque a palavra não é que te faltem as palavras estão para serem capturadas. Você ainda não capturou a palavra, mas é a palavra do poema, né? Então, surfar nesse mundo da palavra, ou ir no reino das palavras, ou descer. Tem muitos poetas que gostam dessa imagem, que o mundo das palavras ele é subterrâneo. Tem outros que dizem que o mundo das palavras é aéreo. Enfim, eu prefiro o subterrâneo. E às vezes você se sente aprisionado, né? Tendo que resolver, como se você quisesse entrar no labirinto, escolhesse entrar no labirinto, né? Começar a escrever um poema, ou quando um poema se apresenta, ou quando algumas palavras se apresentam, e aí você sente que aquilo ali vai dar um poema. Pode ser numa sala de cinema, numa cena de um filme, uma música, um acorde, uma situação, uma paisagem, qualquer lugar, qualquer circunstância, o poema pode nascer. E aí você meio que é capturado por aquele estado, né? Que é um modo de estar no mundo, né? E aí às vezes sair é complicado. Mas, enfim, eu gosto de aí uma vez você entra de livre e espontânea vontade no labirinto, aí você tem que achar a saída, você se constrói os problemas para você mesmo resolver, né? O poema mais ou menos é isso, né? Cada som, cada palavra é como se uma parede erguida do labirinto, e você tem que ir encontrando a saída. Quando eu estava na UERJ, eu perdi um poema que eu gostava muito, que eu estava trabalhando há muito tempo. Eu deixei numa sala de aula, saí conversando na época da política estudantil, coisa e tal, resolvendo alguma coisa. Eu saí da sala e os poemas ficaram esquecidos. E eu quando me dei conta que tinha perdido o poema, eram uns 3, 4 poemas, inclusive esse aí que você lê um trecho do Saldo Leviatã, os poemas do mar, que são velhos pra caramba. Eu passei mal fisicamente, suei frio, eu tive febre, eu tive enjoo, ânsia de vômito, me deu uma sensação física. Eu sou muito sinestésico, para mim os poemas estão associados a sensações físicas, enfim. Pode não parecer, tem gente que encara como o meu poema muito cerebral, muito construído, mas enfim, mas eu de fato eu sinto, né, essa amassando a massa das palavras e me amoldando e encontrando
o formato que eu quero, é como eu disse, que eu queria fazer escultura, enfim, para mim o poema e a escultura tem muito a ver. Eu busco essa coisa física que tem na linguagem, né? Quase como pudesse ter uma sensação de agarrar um determinado verso, pegar um poema pela quina, assim. Acho que eu queria fazer esculturas, objetos, enfim. Eu me relaciono dessa maneira. Não sei se eu te respondi. Esse questionamento veio, Alexandre, porque assim, quando eu me deparei com a sua poética, é difícil encontrar nele a subcelência de estar, de certa forma, em um primeiro plano, né, a questão do sentimento. E você comentando a respeito disso, que tudo está em tudo, né? Na sua poética, então eu achei formidável. Por isso que eu te perguntei se a poesia é, na realidade, palavra, porque eu acho que, além de palavra, é toda essa carga que você carrega, né, dentro de onde você quer projetar, ou seja, no subterrâneo das palavras, ou nos sentidos daquilo que se permeia, enfim, tudo isso. E eu não encontrei a questão, assim, por mais que eu tenha procurado, meu Deus, eu queria encontrar o sentimento, como é que ele está aqui na sua poética, né? E por isso que eu falo que você conseguiu encontrar um caminho que ele não é análogo a outros caminhos. Na realidade, é um caminho sobreposto e que você trilha por ele com muita tranquilidade e com muito conhecimento. Então, para mim, a minha conclusão foi exatamente essa. Uma vez que eu não encontro, né, o sentimento sobrepondo em sua poesia, mas eu encontro toda uma construção, né, racional, né, científico daquilo que você coloca. Então, aí é onde eu vejo a sua grande referência do próprio Augusto dos Anjos, embora, né, são caminhos, de certa forma, científicos, mais diferentes, né, mas foi exatamente isso. Tá? Mas o meu racional é muito emocionado. Né? Jorjão, deixo com você. Fim da primeira parte.